Uma mãe do sertão mineiro se muda para São Paulo para viver com o filho e a nora. Logo percebe que não é bem-vinda e começa a sofrer humilhações silenciosas dentro da própria casa. Mesmo cercada por mentiras, ela resiste com dignidade e guarda um segredo que pode mudar tudo. Quando a verdade vem à tona, o filho precisa escolher entre as aparências ou suas verdadeiras raízes. Se essa história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. O amanhecer no sertão mineiro tinha cores que a cidade jamais conheceria. Dona Josefa Ribeiro observava pela última vez o nascer do sol em sua pequena propriedade em Jequitinhonha. Seus olhos, marcados pelo tempo, mas ainda vivos como água de nascente, percorriam cada canto da casa simples, onde viveu por mais de 50 anos. As paredes de adobe, o fogão a lenha, o banco de madeira na varanda, cada objeto guardava um pedaço de sua história. Com mãos calejadas pelo trabalho na roça, Josefa arrumava uma mala de couro desgastada. Dentro, além de algumas roupas, levava os temperos que cultivava em seu quintal e os ingredientes para fazer o tutu de feijão com torresmo, o prato que seu filho Rafael tanto adorava na infância. Será que ele ainda gosta? Perguntou-se, enquanto fechava a mala com cuidado. Havia 6 anos que Rafael não voltava ao sertão. As visitas, que antes eram frequentes, foram rareando conforme ele subia na vida em São Paulo. Josefa não reclamava. Entendia que a cidade grande tinha outro ritmo, outras exigências, e sentia orgulho do filho, único fruto de seu ventre, que conseguira o que ela e o falecido Sebastião jamais puderam: estudar, formar-se engenheiro, conquistar um bom emprego. A decisão de deixar o sertão não fora fácil. Depois que ficou sozinha, o peso da solidão e das dificuldades cresceu. A aposentadoria mal dava para os remédios. Rafael insistiu por 2 anos até que ela aceitasse se mudar. Mãe, a senhora não pode ficar sozinha nesse fim de mundo. Em São Paulo vai ter todo o conforto. Minha esposa Débora está ansiosa para conhecê-la. Débora. Josefa só a conhecia por fotografias. Moça bonita, elegante, sempre impecável nas imagens que Rafael enviava. Uma advogada bem-sucedida, filha de família tradicional paulistana. Tão diferente dela, mulher simples do sertão, que mal conseguia escrever o próprio nome. O ônibus partiu ao meio-dia. Da janela, Josefa se despediu silenciosamente da terra vermelha, das casinhas brancas, das pessoas que acenavam na rodoviária. Dona Zefa, como todos a chamavam, era querida na comunidade. Parteira, benzedeira, conselheira. Sua casa sempre esteve aberta para quem precisasse de ajuda ou de uma palavra de conforto. A viagem foi longa, 22 horas de estrada, comparadas em cidades que Josefa nunca tinha ouvido falar. À medida que o ônibus avançava para o sudeste, a paisagem mudava. O sertão seco dava lugar a cidades maiores, estradas mais movimentadas, até que os primeiros sinais da metrópole começaram a aparecer. São Paulo era exatamente como imaginava: um mundo de concreto, prédios que pareciam tocar o céu, carros em quantidade que ela jamais conseguiria contar. O terminal Tietê a assustou com sua imensidão. Tanta gente, tanto barulho. Ela apertou a mala contra o peito, como se buscasse proteção. Foi quando viu Rafael. Estava diferente. Cabelo mais curto, roupas que pareciam caras, um relógio dourado no pulso. Mas o sorriso... o sorriso era o mesmo de quando menino. Mãe! Ele a abraçou com força. Josefa sentiu o cheiro de perfume caro, misturado com algo familiar que só uma mãe reconhece. Como foi a viagem? A senhora está bem? Deixa eu pegar sua mala. O carro de Rafael era grande e reluzente. Josefa sentou-se no banco de couro, sentindo-se deslocada. Observava a cidade pela janela, enquanto o filho falava sobre o trânsito, sobre o bairro onde morava, sobre como estava feliz por finalmente tê-la em São Paulo. A Débora está ansiosa para conhecer a senhora. Preparou o quarto de hóspedes com todo carinho. Josefa apenas sorria e concordava. No fundo sentia um aperto no peito. Estava deixando para trás tudo o que conhecia, tudo o que era,
para viver em um mundo que não era o seu. O carro entrou em um condomínio de prédios altos e elegantes. Um porteiro uniformizado cumprimentou Rafael com deferência. O elevador era espelhado e subia suavemente até o 10º andar. Josefa olhou para seu próprio reflexo. Uma senhora baixa, de cabelos grisalhos presos em um coque, roupas simples e gastas. Sentiu vergonha. A porta do apartamento se abriu. O lugar era espaçoso, decorado com móveis que pareciam saídos de revistas, quadros abstratos nas paredes, vasos com plantas que pareciam de plástico de tão perfeitas. Um mundo asséptico, sem história, sem alma. E então ela apareceu. Débora era ainda mais bonita pessoalmente. Alta, magra, cabelos castanhos perfeitamente arrumados. Usava uma blusa de seda e calças justas, os pés em sapatos de salto que faziam um som característico no piso de mármore. Então essa é a famosa Dona Josefa. Seu sorriso não alcançava os olhos. A voz era controlada, educada, mas fria como a brisa que entrava pelas janelas panorâmicas. Seja bem-vinda à nossa casa. Josefa sentiu algo estranho naquele cumprimento. Um distanciamento, uma avaliação silenciosa. As mãos de Débora, macias e com unhas perfeitamente pintadas, mal tocaram as suas, calejadas e marcadas pelo tempo. Obrigada, minha filha. É um prazer finalmente conhecer você. Rafael, mostre o quarto para sua mãe. Deve estar cansada da viagem. O jantar será servido às 8. Débora deu as costas e foi em direção ao que parecia ser uma cozinha. Serviço? Josefa não entendeu. Seria ela quem prepararia a comida? O quarto era pequeno, comparado ao resto da casa, mas mais luxuoso que qualquer lugar onde Josefa já havia dormido. Uma cama de casal com lençóis brancos, um guarda-roupa grande demais para suas poucas roupas, uma janela com vista para outros prédios igualmente altos. Gostou, mãe? A Débora decorou tudo especialmente para a senhora. Josefa assentiu, incapaz de expressar o desconforto que sentia. Aquele não era um espaço para ela, não tinha seu cheiro, sua essência. É muito bonito, meu filho. Vocês vivem bem aqui. Rafael sorriu, orgulhoso. É o que sempre sonhei, mãe. Dar conforto para a senhora, uma vida melhor do que tivemos lá em Jequitinhonha. Amanhã vou mostrar a cidade, levar a senhora no shopping. Josefa sorriu, escondendo a apreensão. O que faria ela em um shopping? O que entenderia desse mundo de aparências? Quando Rafael saiu, ela abriu a mala e tirou um pequeno embrulho, uma foto antiga de Sebastião, seu marido. Colocou-a sobre o criado mudo. Depois, retirou os temperos que trouxera: pimenta bode, alecrim do campo, manjericão. Queria preparar o tutu para Rafael, resgatar um pouco do passado, mostrar seu amor da única forma que conhecia. Enquanto arrumava suas coisas, ouviu vozes no corredor. Rafael e Débora conversavam em tom baixo, mas as palavras chegavam até ela. Não acredito que sua mãe trouxe aqueles troços. Cheira a pobreza, Rafael. A voz de Débora era cortante. E viu as roupas dela? Vamos ter que comprar coisas novas. Não quero que os vizinhos pensem que temos uma empregada morando conosco. Ela é do interior, Débora. Dê tempo a ela. Tempo? E quanto tempo ela vai ficar? Você disse que seria temporário. Vamos ver como as coisas fluem, ok? Ela é minha mãe. Josefa fechou os olhos, sentindo a primeira pontada de dor. Não queria ser um peso, um motivo de vergonha. Talvez tivesse cometido um erro ao deixar sua terra. Mas agora estava ali e precisava encontrar forças para enfrentar o que viesse. No jantar sentou-se à mesa perfeitamente arrumada. A comida era estranha, algo que Débora chamou de risoto. Josefa comeu em silêncio, observando a nora comandar a conversa, falando sobre pessoas que não conhecia, lugares que nunca visitaria, usando palavras que não compreendia. Rafael tentava incluí-la, perguntando sobre a viagem, sobre as pessoas de Jequitinhonha. Ela respondia com frases curtas, percebendo os olhares impacientes de Débora. Quando finalmente se recolheu ao quarto, Josefa ajoelhou-se ao lado da cama, como fazia todas as noites há mais de 70 anos. Meu Deus, sussurrou. Me dê forças para não ser um fardo. E ajude meu filho a enxergar além das aparências. Lá fora, a cidade nunca dormia. Luzes, buzinas,
o murmúrio constante da metrópole. Tão diferente do silêncio do sertão, onde as estrelas brilhavam sem competir com nada. Josefa fechou os olhos exausta. Seu coração pertencia à terra vermelha de Minas, mas seu lugar agora era ao lado do filho, e por ele enfrentaria qualquer desafio, mesmo o olhar gélido de Débora, que ela já percebia ser apenas a ponta de um iceberg de rejeição. Os primeiros raios de sol já invadiam o apartamento quando Josefa acordou. No sertão, estaria há horas de pé, alimentando as galinhas, varrendo o terreiro, acendendo o fogão a lenha. Ali, naquele mundo de vidro e concreto, sentia-se inútil. Levantou-se devagar, vestiu o vestido mais novo que trouxera, um presente de Natal que Rafael enviara 2 anos antes, e arrumou os cabelos no coque habitual. Queria estar apresentável quando encontrasse a nora. O apartamento estava silencioso. Na cozinha, encontrou um bilhete escrito com letra elegante. Rafael saiu cedo para o trabalho. Volto ao meio-dia. Tem café na máquina. Não mexa nos armários. D. Josefa olhou para a tal máquina, um aparelho complicado com botões e luzes. Não ousou tocá-la. Preferiu pegar um copo d'água e sentar-se à mesa, observando a cidade pela janela. Lá embaixo, as pessoas pareciam formigas, sempre apressadas. Que mundo estranho. Decidiu explorar o apartamento. A sala de estar era impessoal, como uma foto de revista, sem fotos de família, sem objetos que contassem histórias. No corredor, havia 3 portas, seu quarto, o que parecia ser o quarto principal, e outra porta fechada. Por impulso, girou a maçaneta desta última. Era um escritório com uma mesa de madeira escura, livros organizados por cores nas estantes, um computador. Na parede, diplomas emoldurados com o nome de Débora e uma foto dela ao lado de homens engravatados. Foi quando notou sobre a mesa uma pasta com o nome Rafael Testamento. A curiosidade falou mais alto. Dentro, documentos com termos jurídicos complicados, mas que ela entendeu o suficiente. Rafael havia colocado parte significativa de seus bens em nome de Débora. O que a senhora está fazendo aqui? A voz cortante fez Josefa virar-se assustada. Débora estava à porta, os olhos faiscando de raiva. Desculpe, minha filha, estava apenas conhecendo a casa. Este escritório é privado, não quero a senhora mexendo nos meus documentos. Débora arrancou a pasta de suas mãos. E não me chame de filha, não sou sua filha. Josefa baixou os olhos. Me perdoe. Aliás, já que estamos conversando, Débora cruzou os braços, a postura impecável em seu conjunto de saia e blazer. Precisamos estabelecer algumas regras de convivência. Esta é minha casa, entende? Trabalhei duro para ter este espaço e não vou permitir que ele seja descaracterizado. Claro, Débora, eu entendo. Ótimo. Primeiro, não mexa nas minhas coisas. Segundo, não convide ninguém aqui. Terceiro, mantenha suas coisas no seu quarto. Aqueles temperos que trouxe, guarde-os longe da minha cozinha. O cheiro é insuportável. Cada palavra era uma pequena punhalada. Josefa apenas assentia, engolindo a humilhação. E por favor, não use essas roupas quando tivermos visitas. Tenho uma reputação a zelar. Rafael deixou dinheiro para comprarmos algo mais adequado para a senhora. Quando Débora finalmente saiu, Josefa sentiu as pernas fraquejarem. Sentou-se na beira da cama, as mãos trêmulas. O que fizera para merecer tamanho desprezo? Quem era aquela mulher que seu filho escolhera? Mas não havia tempo para autocomiseração. Josefa era mulher de ação, de luta. Não se curvara diante das secas, das dificuldades do sertão. Não seria uma nora esnobe que a derrotaria. Decidiu preparar algo especial para Rafael. Ignorando as regras de Débora, foi até a cozinha e começou a explorar os armários. Tudo era organizado demais, asséptico demais. Encontrou ingredientes que nunca usara, azeite importado, temperos em frascos elegantes, panelas que pareciam nunca ter sido usadas. Com determinação, começou a preparar o tutu de feijão com torresmo. Trouxera o feijão de Jequitinhonha, alguns temperos essenciais. Precisava improvisar com o resto, mas suas mãos sabiam o que fazer. Enquanto cozinhava, cantarolava antigas canções do sertão, sentindo-se, por um momento,
em casa. O aroma tomou conta do apartamento. Josefa sorriu, imaginando a reação de Rafael. Queria mostrar seu valor, sua forma de amor. Ao meio-dia, ouviu a porta se abrir. Não era Rafael, mas Débora, que entrou como um furacão na cozinha. Que cheiro é esse? O que a senhora está fazendo? Seu olhar percorreu o balcão, onde ingredientes estavam espalhados, a panela no fogão borbulhando. Eu disse para não mexer na minha cozinha. Preparei o prato favorito de Rafael. Queria fazer uma surpresa. O rosto de Débora contorceu-se em uma expressão de nojo. Ela se aproximou do fogão, olhou para a panela e, num gesto rápido e cruel, desligou o fogo. Isso parece lavagem para porcos. Acha mesmo que Rafael come essa comida de pobre? Ele é um executivo agora, frequenta os melhores restaurantes de São Paulo. Sem esperar resposta, Débora pegou a panela e despejou todo o seu conteúdo na lixeira. O tutu, que Josefa preparara com tanto carinho, escorreu como um sonho destruído. Por favor, limpe essa bagunça. E não quero mais ver a senhora cozinhando sem minha autorização. Josefa permaneceu imóvel, olhando para o alimento desperdiçado. Não chorou, não gritou. Apenas assentiu, silenciosa. À noite, quando Rafael chegou, Débora já havia preparado uma história. Sentados à mesa, com um jantar encomendado de um restaurante japonês, ela sorria docemente para o marido. Amor, preciso contar algo preocupante. Sua mãe teve um episódio hoje. Rafael franziu o senho. Como assim um episódio? Ela entrou no meu escritório sem permissão, mexendo nos documentos. Quando cheguei, parecia confusa, desorientada. E depois, começou a fazer uma comida estranha, dizendo que era para você, mas não lembrava que você não come feijão desde a adolescência. Josefa, sentada em silêncio, olhou surpresa para a nora. Que mentira era aquela? Rafael adorava tutu, sempre pedira nos telefonemas que ela o preparasse quando viesse visitar. Mãe, isso é verdade? Rafael perguntou, preocupado. Antes que pudesse responder, Débora continuou. Querido, é normal. Sua mãe já tem idade avançada. Viveu isolada no sertão. É compreensível que tenha lapsos de memória, confusões. Não tive lapso nenhum, meu filho. Só queria preparar algo especial para você. Viu? Ela nem se lembra de ter entrado no escritório. Débora suspirou, fingindo preocupação. Talvez precisemos levá-la a um geriatra. Meu tio Augusto é especialista. Podemos marcar uma consulta. Rafael parecia genuinamente preocupado. Olhava para a mãe como se a visse pela primeira vez. Frágil, envelhecida, potencialmente confusa. A senhora está se sentindo bem, mãe? Tem sentido tonturas, esquecimentos? Josefa sentiu a armadilha. Se negasse, seria vista como alguém que não reconhecia os próprios problemas. Se admitisse, confirmaria as insinuações de Débora. Estou apenas me adaptando, meu filho. Tudo é muito diferente aqui. Claro, claro. Vamos dar tempo. Rafael sorriu, tentando tranquilizá-la, mas o dano estava feito. A semente da dúvida havia sido plantada. Nos dias seguintes, Débora continuou sua campanha silenciosa. Pequenos comentários, sutis, mas devastadores. Rafael, você viu onde coloquei minhas chaves? Sua mãe as pegou ontem e não lembra onde as colocou. Amor, tive que jogar fora aquele vaso da sala. Sua mãe o encheu de água, achando que era para plantas. Era uma peça decorativa, lembra? Deixei um recado para sua mãe sobre o jantar, mas ela insiste que nunca viu o papel. É preocupante. Cada pequena mentira era uma pedra na construção de uma grande farsa. Rafael, ocupado com o trabalho, absorvia essas informações sem questioná-las. Começou a olhar para a mãe com uma mistura de preocupação e pena. Exatamente o que Débora queria. Josefa percebia tudo. Não era ingênua, apesar de simples. Entendia que estava sendo vítima de uma manipulação calculada. Mas como provar? Como desmentir alguém tão habilidosa em tecer mentiras? Uma tarde, enquanto estava sozinha no apartamento, decidiu agir. Foi até o quarto do casal e procurou algo, qualquer coisa que pudesse dar força à sua palavra contra a de Débora. Sob o colchão encontrou um pequeno caderno, um diário. As páginas revelavam a verdadeira face de Débora. Anotações sobre como convencer Rafael a transferir mais bens para seu nome. Reclamações sobre a sogra caipira que estava arruinando seus planos.
Até mesmo menções a um homem chamado Bruno, com quem parecia manter um relacionamento paralelo. Josefa guardou o diário onde o encontrara. Não usaria aquilo ainda. Seria sua carta na manga, caso as coisas piorassem. À noite, tentou conversar com o filho. Sentados na varanda enquanto Débora tomava banho, Josefa segurou a mão de Rafael. Meu filho, preciso que você confie em mim. Não estou confusa nem perdendo a memória. Sua esposa... Mãe... Rafael a interrompeu. A senhora não precisa ficar na defensiva. Entendo que é difícil aceitar algumas mudanças com a idade. Débora só quer ajudar. Mas, Rafael, ela está inventando coisas. Eu nunca... Naquele momento, Débora entrou na varanda envolta em um roupão de seda, o cabelo molhado emoldurando seu rosto. Sorriu docemente. Conversando sobre mim, espero que sejam coisas boas. O momento se perdeu. Rafael sorriu para a esposa, encantado como sempre estivera desde que a conhecera. Josefa reconheceu a derrota momentânea. Precisaria ser mais esperta, mais paciente. Naquela noite, em seu quarto, Josefa escreveu uma carta para seu filho. Narrou os incidentes, as mentiras de Débora, seu amor e preocupação. Era uma carta sincera, dolorosa. Escondeu-a dentro da Bíblia que trouxera de Jequitinhonha. Um dia, quando fosse o momento certo, ele a leria. A guerra silenciosa apenas começava. De um lado, uma mulher sofisticada, manipuladora, disposta a tudo para manter seu estilo de vida e controle. De outro, uma senhora simples, mas com a sabedoria e a resistência forjadas nas dificuldades do sertão. E no meio, um homem cegado pelo amor e pelas aparências, incapaz de enxergar a verdade que se desenrolava sob seu próprio teto. Na escuridão do quarto, Josefa olhou para a foto de Sebastião. Me dê forças, meu velho. Nossa luta continua através do nosso filho. 3 semanas se passaram desde a chegada de Josefa a São Paulo. O outono paulistano trazia um frio que ela nunca havia experimentado no sertão mineiro. Um frio que parecia penetrar não apenas no corpo, mas na alma. A cada dia, sentia-se mais isolada, mais distante do filho, mais invisível naquela casa de aparências. Débora intensificava sua campanha de forma sistemática. Com a habilidade de uma advogada experiente, construía um caso contra a sogra, juntando pequenos incidentes, distorcendo fatos, criando uma narrativa onde Josefa aparecia como uma idosa confusa, potencialmente perigosa para si mesma. Numa manhã de sábado, enquanto Rafael trabalhava em seu laptop na sala, Débora aproximou-se com uma xícara de café e expressão preocupada. Amor, aconteceu algo perturbador hoje cedo. Rafael ergueu os olhos da tela. O quê? Acordei às 5 da manhã com um cheiro estranho. Quando fui verificar, sua mãe estava na cozinha, todos os bicos do fogão acesos, sem panelas. Débora baixou a voz, como se compartilhasse um segredo doloroso. Ela estava parada ali, olhando para o fogo, murmurando algo sobre purificar a casa. A mentira era tão absurda que Josefa, que entrara silenciosamente na sala naquele momento, quase perdeu o equilíbrio. Estivera em seu quarto a manhã toda, rezando o terço como fazia todos os sábados. Mãe, isso é verdade? Rafael perguntou, o senho franzido em preocupação. Antes que Josefa pudesse negar, Débora continuou. Viu como ela parece confusa? Tenho certado que nem se lembra, pobre senhora. A falsa compaixão em sua voz era nauseante. Nunca fiz isso, meu filho. Estive no quarto a manhã toda. Dona Josefa, eu entendo que é difícil admitir. Esses lapsos são comuns na sua idade. Débora sorriu docemente, a mão tocando o braço de Rafael. Liguei para meu tio Augusto. Ele pode recebê-la na clínica geriátrica na segunda-feira. Josefa sentiu o sangue ferver nas veias. Aquilo já ultrapassava os limites do suportável. Não preciso de médico nenhum, o que preciso é de respeito nesta casa. O tom firme surpreendeu tanto Rafael quanto Débora. Por um instante a máscara da nora caiu, revelando irritação. Logo se recompôs, porém assumindo uma expressão condescendente. Viu, amor? Agressividade e negação são sintomas clássicos. Rafael parecia genuinamente dividido. Olhava da esposa para a mãe, incerto de quem acreditar. Por fim, suspirou. Mãe, seria bom fazer um check-up geral. Não custa nada.
Josefa compreendeu que argumentar seria inútil. Assentiu em silêncio, mas seus olhos transmitiam uma mensagem clara para Débora. Não seria derrotada facilmente. Após o almoço, Rafael precisou sair para uma reunião de emergência. Assim que a porta se fechou, Débora abandonou sua máscara de preocupação. Vamos ser diretas, dona Josefa. Sentou-se no sofá, cruzando as pernas elegantemente. A senhora não pertence a este lugar. Nunca pertencerá. Quanto mais rápido entender isso e voltar para seu buraco no sertão, melhor para todos. Por que me odeia tanto, Débora? O que fiz a você? Débora soltou uma risada fria. Odiar? Isso implicaria que a senhora tem alguma importância para mim. Apenas não quero uma caipira ignorante arruinando tudo o que construí. Este apartamento, a posição social, o respeito. Demorei anos para moldar Rafael no homem que é hoje. Bem-sucedido, sofisticado, conectado às pessoas certas. Meu filho sempre foi um homem bom, trabalhador. Não foi você quem o moldou. Aquele menino simplório que saiu do sertão? Por favor. Débora revirou os olhos. Eu o transformei. Apresentei as pessoas certas, ensinei a se vestir, a se comportar. Sem mim, ele ainda seria um engenheirinho de obra qualquer. Josefa manteve-se firme. Décadas de adversidades no sertão haviam forjado uma força interior que Débora, com todo o seu verniz de sofisticação, jamais compreenderia. Rafael é sangue do meu sangue. Nada que você diga ou faça mudará isso. Sangue? Débora levantou-se, aproximando-se perigosamente. Dinheiro é mais espesso que sangue, dona Josefa. E adivinha quem controla as finanças desta casa? Naquele momento, o celular de Débora tocou. Ela atendeu rapidamente, seu tom mudando para doce e profissional. Era um cliente importante. Antes de sair para o escritório, lançou um último olhar para Josefa. Temos uma consulta médica na segunda. Sugiro que coopere ou as coisas podem ficar desagradáveis. Quando se viu sozinha, Josefa foi até o quarto e retirou da Bíblia a carta que escrevera para Rafael. Precisava entregá-la, fazer com que o filho enxergasse a verdade. Mas como garantir que ele a leria sem a interferência de Débora? Foi então que teve uma ideia. Dona Aparecida, a diarista que vinha às segundas-feiras, parecia ser uma boa pessoa. Talvez pudesse ajudar. Na manhã seguinte, domingo, Rafael sugeriu um passeio pelo Parque Ibirapuera. Débora recusou-se a ir, alegando trabalho acumulado. Era uma oportunidade rara para Josefa ficar a sós com o filho. Caminhando pelas alamedas arborizadas do parque, Josefa sentiu-se momentaneamente em paz. O verde das árvores, o ar mais puro, as famílias ao redor. Tudo lembrava um pouco a simplicidade da vida que deixara para trás. Filho, preciso te contar algo importante. Rafael sorriu, segurando o braço da mãe com carinho. Claro, mãe, pode falar. Josefa respirou fundo, buscando as palavras certas. Não estou ficando confusa, nem perdendo a memória. Sua esposa está inventando essas histórias. O sorriso de Rafael desapareceu, substituído por uma expressão de desconforto. Mãe, por favor, não comece com isso. É a verdade, meu filho. Ela quer me afastar de você, quer me fazer parecer louca. Por que ela faria isso? Débora só quer seu bem. Foi ela quem insistiu para que a senhora viesse morar conosco. Foi mesmo? Ou foi você quem insistiu, e ela apenas concordou para agradá-lo? A pergunta pareceu atingir Rafael como um soco. Por um instante, um lampejo de dúvida cruzou seus olhos. Mas logo foi substituído por uma expressão de decepção. A senhora está ficando paranoica. Isso não é saudável. Rafael, por favor, me escute. Chega, mãe. Sua voz saiu mais alta do que pretendia, atraindo olhares curiosos dos outros visitantes do parque. Mais controlado, continuou. Amanhã iremos ao médico. Vamos deixar que um profissional avalie a situação. O resto do passeio transcorreu em silêncio constrangedor. De volta ao apartamento, Débora os aguardava com um sorriso vitorioso, como se soubesse exatamente o que havia acontecido. Naquela noite, Josefa mal conseguiu dormir. Sabia que a consulta do dia seguinte era uma armadilha. Débora certamente já havia instruído o tio sobre o que diagnosticar. Sentia-se encurralada, sem saída. Foi quando ouviu um barulho vindo da sala. Levantou-se cautelosamente e abriu uma fresta da porta.
Débora estava ao telefone, falando em voz baixa. Sim, Bruno, já providenciei tudo. O laudo médico vai confirmar que ela está com demência precoce. Rafael não terá escolha a não ser interná-la numa clínica. Uma pausa seguida de risada contida. Claro que é mentira, seu bobo. A velha é lúcida, só é uma caipira ignorante. Mas ninguém vai acreditar nela contra a palavra do renomado Dr. Augusto Mendes. Josefa sentiu o coração acelerar. Suas suspeitas estavam confirmadas. E pior, Débora planejava interná-la. Fechou a porta silenciosamente e voltou para a cama, a mente fervilhando. Precisava agir rápido. Na manhã seguinte, Dona Aparecida chegou cedo para a faxina semanal. Josefa aproveitou um momento a sós com ela na cozinha. Aparecida, preciso de sua ajuda. É muito importante. A diarista, uma mulher negra de meia idade com olhos gentis, assentiu. Claro, Dona Josefa. O que posso fazer? Josefa entregou-lhe a carta, junto com algumas notas que guardara escondidas. Preciso que entregue isto ao meu filho, mas só quando ele estiver sozinho. É sobre a esposa dele, ela não é quem ele pensa que é. Aparecida hesitou, o envelope nas mãos. Dona Josefa, não quero me meter em problemas. Preciso deste emprego, por favor. É questão de vida ou ruína. Ela quer me internar numa clínica, me afastar do meu filho. A voz de Josefa tremeu. Tenho medo do que pode acontecer comigo. Algo no olhar da senhora tocou Aparecida profundamente. Guardou o envelope na bolsa. Vou tentar, mas não posso prometer nada. Às 10 horas, Rafael, Josefa e Débora entraram no consultório do Dr. Augusto Mendes, um homem de seus 50 anos, cabelos grisalhos e expressão severa. Débora o cumprimentou com beijos familiares, enquanto apresentava o marido e a sogra. Então, esta é a paciente. Dr. Augusto examinou Josefa por cima dos óculos. Sem cumprimentá-la adequadamente, começou a fazer perguntas básicas. Nome, idade, data de nascimento. Josefa respondia tudo com clareza. Falava sobre sua vida no sertão, sobre a propriedade que administrara sozinha após a partida do marido, sobre as ervas medicinais que conhecia, demonstrando lucidez e memória impecáveis. O médico parecia levemente desconcertado, mas Débora intervinha constantemente. Tio, conte sobre aquele episódio do fogão que mencionei. Ah, sim. Ele ajustou os óculos. Senhora Josefa, sua nora relatou comportamentos preocupantes. Acender o fogão sem motivo, esquecer conversas recentes, confundir nomes. Isso é mentira. Josefa olhou diretamente para Rafael. Seu filho sabe que é mentira. Rafael parecia genuinamente angustiado, olhando da mãe para a esposa, do médico para suas próprias mãos inquietas. Viu? Agressividade, negação. Doutor Augusto fez anotações. Sintomas clássicos de demência frontotemporal. Demência? Rafael empalideceu. Doutor, tem certeza? Minha mãe sempre foi tão lúcida. Os sintomas podem surgir repentinamente após um grande estresse, como uma mudança de ambiente. Felizmente temos ótimas clínicas especializadas que podem oferecer. Não vou para clínica nenhuma. Josefa levantou-se, indignada. Rafael, seu filho, você vai permitir isso? Vão me tratar como louca baseados nas mentiras dela? Débora assumiu sua expressão mais preocupada, segurando a mão do marido. Viu como ela está alterada? É pelo bem dela, amor. Não podemos cuidar adequadamente em casa. Rafael parecia um homem partido ao meio. Anos de respeito e amor pela mãe confrontavam-se com meses de manipulação sutil da esposa. Doutor, não podemos tentar medicação primeiro? Ver como ela responde, doutor. Augusto lançou um olhar rápido para Débora, que fez um gesto quase imperceptível de negação. Nestes casos, o ambiente controlado é fundamental. Sugiro internação para observação por algumas semanas. Depois reavaliamos. Saindo do consultório, Josefa sentia-se como um animal encurralado. No carro, o silêncio era pesado, interrompido apenas pelo som ocasional de mensagens no celular de Débora. Provavelmente de Bruno, o amante, pensou Josefa com amargura. De volta ao apartamento, Rafael anunciou que precisava voltar ao escritório para resolver pendências. Na verdade, Josefa percebia. Ele fugia da situação, incapaz de enfrentar a difícil escolha que se apresentava.
Assim que ficaram sozinhas, Débora abandonou as pretensões. Pronto. Em 3 dias a ambulância virá buscá-la para a clínica Santa Gertrudes. Já providenciei tudo com meu tio. Por que me odeia tanto? Josefa perguntou, a voz firme apesar do medo que sentia. Débora aproximou-se, os olhos frios como o inverno paulistano. Porque você representa tudo o que desprezei na minha vida. A simplicidade, a pobreza, a ingenuidade. Cresci em uma família falida, sabia? Meu pai era um bêbado que perdeu tudo. Jurei que nunca mais passaria necessidade. Seu rosto contorceu-se em uma expressão de nojo. E não vou permitir que uma velha caipira arruine minha vida perfeita. Naquele instante, o telefone tocou. Era Rafael pedindo para falar com a mãe. Mãe, preciso que arrume uma mala. Vou passar para buscá-la em meia hora. O coração de Josefa gelou. Seria possível que o filho já estivesse levando-a para a clínica? Para onde vamos, meu filho? Confie em mim. Apenas arrume suas coisas, as mais importantes. A ligação encerrou-se abruptamente. Débora, que tentara ouvir a conversa, perguntou com falsa doçura. O que Rafael queria? Disse para eu arrumar uma mala, que vem me buscar. O sorriso de triunfo no rosto de Débora foi devastador. Ah, então ele já decidiu. Ótimo. Nem precisei insistir muito. Vá, arrume suas coisas para a clínica. Josefa dirigiu-se ao quarto com passos pesados. Lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto enrugado. Sentia-se traída, abandonada pelo filho que amara incondicionalmente a vida toda. Enquanto dobrava suas poucas roupas, a foto de Sebastião parecia encará-la com tristeza. O que faço agora, meu velho? Murmurou para a imagem do marido falecido. Quando terminou de arrumar a mala, sentou-se na beira da cama e esperou, as mãos trêmulas sobre o colo, o coração pesado como chumbo. O tempo se arrastava. Cada minuto, uma pequena agonia. Finalmente, ouviu a porta do apartamento se abrir. Vozes alteradas vieram da sala. Rafael e Débora discutindo. Não conseguia distinguir as palavras, apenas o tom crescentemente hostil. De repente, a porta do quarto abriu-se. Rafael estava lá, o rosto transtornado, mas determinado. Vamos, mãe, estamos saindo. Para a clínica? Josefa perguntou, a voz pequena e derrotada. Não. Rafael pegou sua mala, os olhos úmidos de emoção contida. Para casa. Minha verdadeira casa. O carro de Rafael deslizava pelas ruas de São Paulo em silêncio. Josefa olhava pela janela, confusa e apreensiva, observando a cidade que nunca chegara a conhecer verdadeiramente. Ao seu lado, o filho mantinha os olhos fixos na estrada, a mandíbula tensa, as mãos apertando o volante com força desnecessária. Para onde estamos indo, meu filho? Ela finalmente perguntou, a voz baixa e incerta. Para um lugar seguro, mãe, longe dela. Rafael respondeu sem desviar o olhar da estrada. Tenho um apartamento no Brooklyn. Comprei como investimento há 2 anos, mas nunca contei a Débora. Era meu plano B, acho. Josefa sentiu uma pontada de esperança. O que aconteceu? Por que mudou de ideia sobre a clínica? Rafael suspirou profundamente, como quem finalmente se liberta de um peso enorme. Dona Aparecida me entregou sua carta. No começo, não quis acreditar, parecia absurdo demais, mas algo me dizia para investigar antes de tomar qualquer decisão. O carro parou em um sinal vermelho. Rafael finalmente olhou para a mãe, seus olhos úmidos de emoção contida. Instalei câmeras no apartamento. Pequenas, discretas. Queria provar que Débora estava certa, que a senhora estava mesmo confusa. Mas o que vi... Sua voz falhou. Ela jogando fora sua comida, escondendo suas coisas e depois acusando-a de tê-las perdido. Até abriu o gás, propositalmente, quando a senhora estava sozinha na cozinha. Meu Deus! Josefa levou a mão à boca, horrorizada não pela confirmação de algo que já sabia, mas pela dor que via nos olhos do filho. E então hoje, enquanto estávamos no consultório do tio dela, recebi uma notificação no celular. A câmera da sala capturou Débora ao telefone com alguém chamado Bruno. Rafael engoliu seco. Ela ria, contando como havia manipulado tudo para interná-la. Como eu era um idiota útil. Como planejava assumir o controle de tudo assim que a senhora estivesse fora do caminho. Josefa não disse nada.
Não havia satisfação em estar certa, apenas tristeza pela desilusão do filho. Voltei ao apartamento decidido a confrontá-la, mas quando a vi com aquele sorriso falso, aqueles olhos vazios, percebi que não a conhecia. Talvez nunca tenha conhecido. Rafael respirou fundo. Então liguei para a senhora, arrumei algumas coisas importantes e saí antes que ela percebesse o que estava acontecendo. Quando voltei para buscá-la, Débora já tinha entendido tudo. A discussão que ouvi... Sim, ela ficou furiosa. Ameaçou destruir minha carreira, minha reputação. Disse que provaria que estou ajudando uma louca perigosa a fugir do tratamento. Um sorriso amargo cruzou os lábios de Rafael. Mal sabe ela que tenho tudo gravado. O apartamento no Brooklyn era menor que o anterior, mas infinitamente mais acolhedor. Móveis simples, cores neutras, uma pequena varanda com vasos de plantas, um refúgio que Rafael criara longe do mundo de aparências de Débora. Não é muito, mas podemos ficar aqui enquanto decidimos o próximo passo, explicou colocando a mala da mãe no quarto de hóspedes. Josefa observou o lugar com carinho. É perfeito, meu filho. Tem sua alma. Sentados na pequena sala, com xícaras de chá de camomila que Rafael preparou com cuidado desajeitado, mãe e filho finalmente conversaram com sinceridade, algo que não faziam há anos. Como pude ser tão cego, mãe? Como não percebi o que estava acontecendo? O amor às vezes nos cega, meu filho, e Débora sabia exatamente como manipular esse amor. Rafael baixou a cabeça envergonhado. Sempre me orgulhei de ser esperto, de ter chegado onde cheguei pelo meu próprio mérito, mas fui um completo idiota. Não, você apenas confiou. Confiou em alguém que não merecia sua confiança. Isso não é estupidez, é nobreza de coração. As palavras simples, mas profundas de Josefa foram um bálsamo para o filho devastado. Pela primeira vez desde que ela chegara a São Paulo, Rafael realmente a viu, não como uma senhora frágil e confusa, mas como a mulher forte e sábia que sempre fora. O que fazemos agora? Perguntou ele, como uma criança pedindo orientação. Primeiro, precisamos proteger você. Débora é perigosa e agora está encurralada. Uma cobra acuada é mais venenosa. Rafael assentiu, impressionado com a clareza de pensamento da mãe. Já liguei para um advogado amigo. Ele vai preparar os documentos para o divórcio e uma ordem de restrição contra Débora baseada nas gravações. Bom, quanto à clínica, precisamos garantir que o Dr. Augusto não possa seguir com os planos dela. Já pensei nisso também. Tenho um amigo, Dr. Paulo Freitas, um dos neurologistas mais respeitados de São Paulo. Podemos consultá-lo amanhã, obter um laudo independente. Josefa sorriu orgulhosa. Meu filho esperto está de volta. Nos dias que se seguiram, Rafael e Josefa trabalharam como uma equipe. Enquanto ele lidava com os aspectos legais, o divórcio, a proteção de seus bens, as evidências contra Débora, Josefa transformava o apartamento em um verdadeiro lar. Com suas mãos habilidosas, arrumava, cozinhava, criava pequenos toques pessoais que aqueciam o ambiente. A consulta com o Dr. Paulo Freitas foi tranquila e profissional. Após testes extensivos e conversas detalhadas, o médico foi categórico. Josefa estava perfeitamente lúcida, com uma memória impressionante para sua idade e nenhum sinal de demência ou qualquer outro transtorno cognitivo. Na verdade, comentou o médico enquanto assinava o laudo, sua mãe tem uma clareza de pensamento que muitos jovens invejariam. Rafael sorriu, finalmente livre do peso da dúvida que Débora havia plantado em seu coração. Uma semana após a fuga do apartamento, o advogado de Rafael, Dr. Henrique Menezes, trouxe notícias importantes. Débora aceitou o divórcio sem contestação, anunciou, sentado na sala do novo apartamento. As evidências que você coletou são esmagadoras. Ela sabe que perderia muito mais se isso fosse a julgamento. E o acordo? Perguntou Rafael, tenso. Ela fica com o apartamento e o carro. Você mantém suas ações na empresa, suas economias pessoais e, obviamente, este imóvel. Doutor, Henrique ajustou os óculos. Considerando o que ela planejava fazer, diria que você saiu no lucro. Depois que o advogado saiu, Rafael e Josefa sentaram-se na varanda, observando o pôr do sol que tingia o céu de São Paulo,
com tons de laranja e rosa, cores que lembravam o sertão mineiro. Sabe, mãe, estava pensando... Rafael começou hesitante. No que, meu filho? Talvez devêssemos voltar para Jequitinhonha. Josefa olhou para o filho surpresa. Mas e seu trabalho? Sua vida aqui? Posso trabalhar de qualquer lugar hoje em dia. E quanto à minha vida? Ele fez um gesto abrangente. Percebo agora que construí algo vazio, baseado em aparências, em impressionar pessoas que não se importam comigo. Não é isso que quero mais. E o que você quer, meu filho? Rafael sorriu, um sorriso sincero que Josefa não via há anos. Paz, autenticidade, reconexão com minhas raízes. E... Ele pegou as mãos da mãe entre as suas. Quero compensar o tempo que perdemos. Quero aprender tudo o que a senhora ainda pode me ensinar. Lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto enrugado de Josefa. Não eram lágrimas de tristeza, mas de profunda gratidão por esse momento de redenção. Mas temos que ser práticos, continuou Rafael. Sua casinha lá precisa de reformas, o terreno está abandonado há meses. Com nossas 4 mãos e um pouco de tempo, transformamos aquilo num paraíso de novo, respondeu Josefa com confiança. Na manhã seguinte, enquanto tomavam café, Rafael recebeu uma ligação inesperada. Seu semblante mudou ao atender, tornando-se sério, preocupado. Era do hospital, disse após desligar. Débora sofreu um acidente. Meu Deus! Ela está bem? Perguntou Josefa, genuinamente preocupada, pois apesar de tudo o que sofrera, não guardava ódio no coração. Sim, nada grave. Bateu o carro voltando de uma festa. Está com algumas fraturas, mas se recuperará. Rafael parecia pensativo. Ninguém foi visitá-la. Aparentemente, nem suas amigas tão queridas, nem o tal Bruno apareceram. A solidão é o pior castigo para quem vive de aparências, comentou Josefa, sabiamente. Talvez devêssemos visitá-la. Rafael olhou para a mãe espantado. Depois de tudo o que ela fez, a senhora realmente sugere isso? Não por ela, meu filho. Por nós. O perdão liberta quem perdoa, não quem é perdoado. E assim, naquela mesma tarde, Rafael e Josefa entraram no quarto de hospital onde Débora se recuperava. A surpresa no rosto dela ao vê-los foi indescritível. Uma mistura de medo, confusão e talvez uma pontada de vergonha. O que vocês querem? Vieram gozar da minha desgraça? Sua voz tentava ser afiada como sempre, mas havia uma fragilidade nova ali, amplificada pelos hematomas no rosto e o braço engessado. Viemos ver como você está, respondeu Rafael mantendo distância, e trazer algo. Josefa aproximou-se da cama, retirando da bolsa um pequeno embrulho. Bolo de fubá, do jeito que minha mãe me ensinou, e a mãe dela antes. É bom para recuperar as forças. Débora olhou para o embrulho como se fosse algo alienígena. Por quê? Por que fariam isso depois de tudo? Porque o ódio é um fardo pesado demais para carregar, respondeu Josefa, colocando o embrulho na mesa de cabeceira. E porque acredito que todos merecem uma segunda chance de encontrar o caminho. Débora não agradeceu, não sorriu, mas seus olhos, sempre tão frios e calculistas, marejaram por um instante fugaz. Ao saírem do hospital, Rafael abraçou a mãe pelos ombros. A senhora é incrível, sabia? Não sei se eu conseguiria fazer isso. A vida me ensinou que guardar rancor é como tomar veneno e esperar que o outro morra. Josefa sorriu. Além disso, tenho muita coisa mais importante para focar agora, como ensinar meu filho engenheiro a reformar nossa casinha no sertão. 2 semanas depois, com as questões legais resolvidas e as malas prontas, Rafael e Josefa embarcaram no ônibus que os levaria de volta a Jequitinhonha. Rafael poderia ter comprado passagens de avião ou ido de carro, mas a mãe insistira no ônibus. Queria refazer o caminho inverso, ver a paisagem transformar-se gradualmente, do concreto ao sertão, como um ritual de retorno às origens. Sentada junto à janela, Josefa observava São Paulo ficar para trás. Não sentia arrependimento nem amargura. Aquela cidade não fora gentil com ela, mas lhe devolvera o filho. Não apenas fisicamente, mas em essência, em conexão. No que está pensando, mãe? Perguntou Rafael, notando seu olhar distante. Em como a vida dá voltas, meu filho.
Vim para São Paulo temendo ser um peso para você e acabei sendo sua âncora num momento de tempestade. Rafael pegou a mão da mãe entre as suas. Era uma mão pequena, calejada pelo trabalho duro, marcada pelo tempo, mas incrivelmente forte. A senhora nunca foi, nem será um peso. É meu alicerce, minha bússola. Sua voz embargou de emoção. Obrigado por não desistir de mim mesmo quando eu parecia ter desistido da senhora. Josefa sorriu, apertando a mão do filho. Não precisavam de mais palavras. O ônibus seguia para leste e o horizonte à frente prometia um novo começo. Não no frio concreto da cidade grande, mas na terra quente e generosa do sertão, onde ambos haviam nascido e para onde agora retornavam, não como refugiados, mas como peregrinos que finalmente encontraram o caminho de volta para casa. O ônibus chegou a Jequitinhonha ao entardecer. O céu do sertão mineiro exibia um espetáculo que nenhum arranha-céu de São Paulo jamais poderia ofuscar. Um gradiente perfeito de azul, laranja e vermelho, pontilhado por nuvens que pareciam pintadas à mão. Josefa respirou fundo ao descer do ônibus, sentindo o ar familiar, carregado com o cheiro de terra, de mato, de vida simples. Estamos em casa, meu filho, disse, apertando a mão de Rafael. A pequena rodoviária estava quase vazia àquela hora. Algumas pessoas reconheceram Dona Josefa e acenaram com entusiasmo, surpresas e felizes por vê-la de volta. O motorista de táxi, seu Juvenal, recusou-se a cobrar a corrida quando soube que levaria Dona Zefa de volta à sua propriedade. A senhora me ajudou quando minha Teresa teve o menino difícil, explicou com simplicidade. Não se cobra família. No caminho para o sítio, Rafael observava a paisagem com olhos renovados. As colinas suaves, a vegetação resiliente do cerrado, as casinhas simples espalhadas pelo horizonte, tudo isso já fizera parte dele, mas fora gradualmente esquecido nos anos de concreto e ambição. É mais bonito do que eu lembrava, confessou, sentindo uma emoção inesperada na garganta. O sertão sempre espera por quem é dele de verdade, respondeu Josefa com sabedoria. A propriedade, quando finalmente chegaram, estava em estado de abandono controlado. As cercas precisavam de reparos. O mato havia tomado conta do terreiro, as paredes da casa pediam uma nova caiação. Mas a estrutura básica permanecia firme, como se resistisse ao tempo em nome de seus donos legítimos. Rafael carregou as malas para dentro, enquanto Josefa caminhava lentamente pelo terreno, reconectando-se com cada pedaço daquela terra. Parou diante de uma velha mangueira que ainda exibia alguns frutos nos galhos mais altos. Essa árvore foi plantada quando você nasceu, contou para Rafael, que se aproximou. Seu pai dizia que vocês cresceriam juntos, fortes e frutíferos. Rafael abraçou a mãe pelos ombros, emocionado. E ele estava certo. Ambos sobrevivemos, mesmo quando parecia impossível. Na casa a simplicidade era evidente. Piso de cimento queimado, paredes grossas de adobe, telhado de barro. Mas havia uma solidez ali, uma autenticidade que os apartamentos luxuosos de São Paulo jamais possuiriam. Vamos precisar de muito trabalho para deixar isso habitável de novo, comentou Rafael, avaliando o estado dos cômodos. Trabalho nunca matou ninguém, respondeu Josefa, já tirando lençóis velhos de um armário. Pelo contrário, salva a gente da tristeza e do vazio. Na manhã seguinte, acordaram com o cantar do galo, um som que Rafael não ouvia há mais de uma década. Tomaram café simples na varanda, observando o nascer do sol, planejando as melhorias que fariam na propriedade. Vou contratar uma equipe de pedreiros da cidade, sugeriu Rafael, ainda pensando como um executivo paulistano. Josefa sorriu com paciência. Aqui não funciona assim, meu filho. No sertão, a gente trabalha com o sistema de mutirão. Um ajuda o outro e, quando precisar, recebe ajuda de volta. E assim foi. Em questão de dias, a notícia de que Dona Zefa havia retornado com o filho engenheiro se espalhou pelo município. Logo, homens e mulheres começaram a aparecer, alguns trazendo ferramentas, outros alimentos, todos oferecendo mãos para trabalhar. Seu Antônio, o carpinteiro, trouxe o filho e 3 sobrinhos para ajudar nos reparos do telhado. Dona Conceição apareceu com as filhas para limpar a casa e o terreiro. O jovem Joaquim, que Rafael nem lembrava mais,
mas que havia crescido admirando o rapaz que se formou doutor na capital, trouxe amigos para reconstruir as cercas. Rafael, acostumado a delegar e supervisionar, agora trabalhava com as próprias mãos. Sentia bolhas se formarem, músculos não utilizados doerem, a pele clarinha de escritório lentamente bronzear sob o sol do sertão. E com cada gota de suor derramada, algo dentro dele se transformava, como se estivesse não apenas reconstruindo a propriedade, mas a si mesmo. Josefa, por sua vez, reassumiu seu papel natural na comunidade. Logo as mulheres voltaram a procurá-la para conselhos sobre ervas medicinais, sobre como lidar com crianças difíceis, sobre receitas antigas quase esquecidas. Seu conhecimento, desprezado por Débora como coisa de caipira ignorante, era ali valorizado como sabedoria ancestral. As noites eram preenchidas com conversas na varanda, sob um céu estrelado que nenhuma poluição luminosa ofuscava. Rafael ouvia histórias que nunca tinha ouvido. Sobre seu pai, sobre os antepassados da família, sobre a própria terra onde crescera. "Por que nunca me contou essas coisas antes, mãe?" perguntou certa noite, encantado com um relato sobre como seu avô havia encontrado uma nascente d'água durante a pior seca que o sertão já vira. "Você nunca perguntou, meu filho, e eu, por respeito, não quis impor minhas histórias velhas à sua vida moderna." A resposta simples e direta atingiu Rafael como uma revelação. Quantas vezes ignorara a sabedoria da mãe, presumindo que ela nada tinha a ensinar a um homem educado como ele? Quantos telefonemas encurtara, ansioso para voltar aos relatórios e planilhas que acreditava serem mais importantes. Com o passar das semanas, a propriedade foi ganhando nova vida. A casa, agora com paredes recém-caiadas de branco e janelas azuis, reluzia sob o sol. O quintal, limpo e reorganizado, exibia canteiros de ervas e hortaliças que Josefa cultivava com carinho. Rafael, usando seus conhecimentos de engenharia, implementou um sistema simples de captação de água da chuva e planejava instalar painéis solares. Mas a maior transformação acontecia dentro deles. Josefa, que chegara a São Paulo cabisbaixa e temerosa, agora caminhava ereta, os olhos brilhantes, a risada fácil. Rafael, antes sempre tenso e focado em status e aparências, aprendia a valorizar o tempo, as relações genuínas, o trabalho feito com propósito. Em uma tarde particularmente quente, enquanto descansavam à sombra da mangueira após o almoço, Rafael fez uma confissão. "Sabe, mãe, estive pensando muito sobre Débora." Josefa olhou para o filho com curiosidade. "O que pensa, meu filho? Que talvez eu deva agradecê-la." Vendo o espanto no rosto da mãe, Rafael continuou. "Não pelo que ela fez, claro, mas porque sem toda aquela situação, eu nunca teria enxergado o quanto estava perdido, o quanto havia me afastado do que realmente importa." "A vida tem dessas ironias", concordou Josefa. "Das piores situações podem vir as maiores lições, se tivermos coração aberto para aprender." "Você acha que ela vai mudar algum dia? Encontrar paz?" Josefa suspirou pensativa. "Não sei, meu filho. Alguns precisam cair muito baixo antes de olhar para cima. Outros nunca aprendem. O que sei é que o perdão que oferecemos foi sincero, e isso é o que importa para nós." Rafael sorriu, admirado mais uma vez pela sabedoria simples e profunda da mãe. Com o tempo, Rafael estabeleceu uma rotina de trabalho que lhe permitia continuar suas atividades profissionais remotamente, usando a internet que instalara na propriedade. Algumas empresas de São Paulo continuavam contratando seus serviços de consultoria, agora realizados à distância, mas suas prioridades haviam mudado radicalmente. Certa manhã, enquanto tomavam café na varanda, Rafael fez um anúncio que surpreendeu Josefa. "Mãe, decidi começar um projeto aqui na região." "Que tipo de projeto, meu filho?" "Uma escola técnica para os jovens daqui." Seus olhos brilhavam de entusiasmo. "Percebi que muitos rapazes e moças têm potencial, mas acabam indo embora por falta de oportunidades. Quero mudar isso." Josefa sorriu, orgulhosa. "É uma ideia maravilhosa. Como pretende fazer isso?" "Já conversei com o prefeito e alguns empresários da região. Vou usar parte das minhas economias como investimento inicial e consegui alguns parceiros em São Paulo interessados em apoiar." Ele fez uma pausa, tomando um gole de café.
Não será uma escola comum. Vamos ensinar tecnologia sim, mas também valorizar o conhecimento local. Agricultura sustentável, técnicas tradicionais de construção, ervas medicinais. Ervas medicinais? Josefa ergueu as sobrancelhas, surpresa. Sim, mãe. E quero que a senhora seja uma das professoras. Rafael segurou as mãos da mãe com carinho. Aquele conhecimento que Débora desprezava é valioso, merece ser preservado e transmitido. Lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto enrugado de Josefa. Nunca imaginara que seu saber, passado por gerações de mulheres do sertão, seria um dia valorizado dessa forma. Seria uma honra, meu filho. Nos meses que se seguiram, o projeto da escola foi tomando forma. Um terreno foi adquirido na entrada da cidade. Plantas foram desenhadas, parcerias foram estabelecidas. Rafael usava seus contatos em São Paulo não mais para impressionar ou subir na carreira, mas para trazer benefícios concretos à sua terra natal. A pequena cidade de Jequitinhonha começou a ver aquele filho pródigo com novos olhos. Não era mais apenas o menino que ficou doutor e rico, mas alguém que voltava para devolver, para compartilhar, para reconstruir. Em uma tarde de domingo, enquanto Rafael explicava para alguns jovens curiosos como funcionariam os cursos da futura escola, Josefa observava o filho com o coração transbordando de orgulho e gratidão. Lembrou-se do menino magricela que partira anos antes, cheio de sonhos e ambições, e viu o homem íntegro e generoso em que se transformara. Dona Zefa, a senhora parece feliz, comentou Dona Conceição, que se sentara ao seu lado na varanda. Estou em paz, Conceição. Em profunda paz. Foi difícil, não foi? Aquela história toda em São Paulo. A notícia dos maus tratos que Josefa sofrera havia se espalhado, como tudo se espalha em cidades pequenas. Foi uma tempestade, mas veja o arco-íris que veio depois. Josefa indicou com um gesto o filho, rodeado de jovens atentos. Às vezes precisamos perder algo para ganhar muito mais. Naquela noite, depois que todos os visitantes se foram, Rafael sentou-se com a mãe para o ritual que havia se tornado sagrado para ambos. Assistir ao pôr do sol na varanda, tomando um café coado na hora. Mãe, recebi um e-mail hoje, de Débora. Josefa olhou para o filho, surpresa. E o que ela queria? Perdão, de verdade, desta vez. Rafael parecia pensativo. Disse que está em tratamento terapêutico, que percebeu o quanto estava vazia e infeliz por dentro, apesar de todas as aparências que mantinha. E você acredita nela? Não sei, mas respondi dizendo que já a perdoamos há muito tempo e que desejo sinceramente que ela encontre paz. Josefa sorriu, apertando a mão do filho. Você é um homem bom, Rafael. Seu pai estaria orgulhoso. Um confortável silêncio se estabeleceu entre eles, enquanto o céu do sertão se tingia de cores impossíveis. Ao longe, o sino da igrejinha tocava, anunciando a missa da novena. Uma brisa suave trazia o cheiro de terra molhada e manjericão. Sabe, mãe, Rafael disse finalmente, nunca imaginei que encontraria tanto significado voltando às origens. Sempre achei que o sucesso estava em ir além, em deixar tudo isso para trás. O verdadeiro sucesso, meu filho, é ser quem você realmente é, onde quer que esteja. Josefa olhou para a terra que se estendia à frente, terra que seus antepassados haviam cultivado por gerações. Aqui ou em São Paulo, o importante é manter as raízes fortes, mesmo quando os galhos se estendem para longe. Rafael assentiu, compreendendo finalmente a profunda sabedoria contida naquelas palavras simples. Não era uma questão de escolher entre o sertão e a cidade grande, entre a tradição e o progresso. Era encontrar o equilíbrio, honrar as origens enquanto abraçava o futuro. À medida que as estrelas começavam a pontilhar o céu escurecido, mãe e filho permaneceram em silêncio contemplativo. Não precisavam de palavras para expressar o que sentiam, uma gratidão profunda pelo caminho percorrido, pelas lições aprendidas, pelo amor que os unia e que, apesar de todas as provações, havia resistido e se fortalecido. E assim, sob o céu estrelado do sertão mineiro, Josefa e Rafael celebravam não apenas um retorno às origens, mas um verdadeiro renascimento de sua relação, de seus valores e, mais importante,
de suas almas. 2 anos se passaram desde o retorno de Rafael e Josefa a Jequitinhonha. O sertão mineiro, que segue seu próprio ritmo, viu as estações mudarem, as chuvas virem e irem, as plantações crescerem e darem frutos. A propriedade dos Ribeiro, antes abandonada e triste, agora resplandecia como um oásis de vida e renovação. A casa, totalmente reformada, mantinha sua arquitetura tradicional, mas ganhara melhorias que combinavam o conhecimento ancestral com a tecnologia moderna. Rafael instalara painéis solares que garantiam energia limpa e sustentável. O sistema de captação de água da chuva abastecia não apenas a casa, mas também irrigava os canteiros de ervas medicinais que Josefa cultivava com devoção. No terreiro, galinhas caipiras ciscavam livremente, enquanto um pequeno pomar de frutas nativas começava a se desenvolver. A mangueira, plantada quando Rafael nascera, continuava majestosa, suas raízes agora mais profundas, seus frutos mais doces, como se celebrasse o retorno do filho àquela terra. Mas a maior transformação acontecera na entrada da cidade. Ali, onde antes havia apenas um terreno baldio, erguia-se agora o Instituto Sebastião Ribeiro, a escola técnica que Rafael sonhara e concretizara. Um prédio simples, mas funcional, construído com técnicas sustentáveis e materiais locais, que se harmonizava com a paisagem do cerrado. Naquela manhã ensolarada de setembro, o Instituto fervilhava de atividade. Era dia de formatura da primeira turma. 25 jovens da região que haviam completado cursos técnicos em áreas como agroecologia, tecnologia da informação aplicada ao campo, construção sustentável e medicina natural. Rafael, vestido com uma camisa de linho branco e calças simples, supervisionava os últimos preparativos para a cerimônia. Estava nervoso e emocionado. Aquele projeto representava muito mais que um empreendimento profissional. Era a materialização de sua reconexão com as raízes, de sua redenção como filho do sertão. "Está tudo pronto para a grande celebração?" perguntou Josefa, aproximando-se com um sorriso sereno. Aos seus 73 anos, ela irradiava uma vitalidade que muitos jovens invejariam. "Quase tudo, mãe. Estou só verificando os últimos detalhes." Rafael passou o braço pelos ombros da mãe. "A senhora está linda hoje." Josefa usava um vestido simples, porém elegante, feito por Dona Conceição, especialmente para a ocasião. Nos cabelos totalmente brancos agora, um arranjo discreto de flores do cerrado. Seu rosto enrugado exibia uma serenidade que só os anos e a sabedoria podem conferir. "Seu pai estaria tão orgulhoso, meu filho." Ela olhou para o céu, como se pudesse ver Sebastião olhando para eles de algum lugar. Ele sempre dizia que educação era a maior riqueza que poderíamos deixar. E ele estava certo, como sempre. Rafael sorriu, lembrando-se do pai. Um homem simples, sem educação formal, mas dotado de uma sabedoria natural que só agora, adulto, ele conseguia realmente apreciar. A cerimônia de formatura seria simples, mas significativa. A comunidade inteira estava envolvida. Dona Conceição e outras mulheres haviam preparado um banquete com comidas típicas da região. Seu Antônio, o carpinteiro, construíra um palco rústico mas elegante. Até o prefeito, inicialmente cético quanto ao projeto, agora comparecia orgulhoso para entregar os certificados. À medida que as pessoas começavam a chegar, famílias dos formandos, moradores da cidade, representantes de universidades e empresas parceiras, Rafael sentiu uma onda de gratidão. 2 anos antes estava perdido em um casamento vazio, perseguindo um sucesso superficial em São Paulo. Agora, encontrara propósito e significado verdadeiros. Entre os convidados especiais estava Dona Aparecida, a diarista que corajosamente entregara a carta de Josefa a Rafael naquele momento crucial em São Paulo. Após o divórcio, Rafael a convidara para trabalhar no instituto, onde ela agora coordenava a área administrativa. Dona Aparecida. Josefa a abraçou com carinho. "Que bom que veio." "Não perderia por nada, Dona Zefa." Aparecida sorriu. "É tão bom ver tudo o que vocês construíram aqui. Às vezes penso que fui apenas um instrumento divino naquela história toda." "Um instrumento crucial", corrigiu Rafael, juntando-se a elas. "Sem sua coragem, talvez ainda estivéssemos presos naquela situação terrível." A cerimônia,
iniciou-se ao meio-dia. No palco improvisado, Rafael discursou brevemente sobre a importância de valorizar o conhecimento local enquanto se abraçava à inovação. Falou sobre a necessidade de criar oportunidades para que os jovens pudessem prosperar em sua própria terra, sem precisar migrar para os grandes centros. Este instituto não é apenas meu ou de minha mãe, concluiu emocionado. É de todos nós. É a prova viva de que podemos florescer onde somos plantados, desde que tenhamos as raízes bem nutridas e o coração aberto para crescer. Quando os certificados foram entregues, cada jovem formando subia ao palco com visível orgulho. Muitos eram os primeiros de suas famílias a obter qualquer tipo de formação além do ensino básico. Para eles, aquele diploma representava não apenas conhecimento adquirido, mas um futuro possível na terra que amavam. Josefa, sentada na primeira fila, não continha as lágrimas. Via em cada rosto jovem a promessa de continuidade, a garantia de que o saber tradicional do sertão, que quase se perdera, agora seria preservado e valorizado por novas gerações. Após a cerimônia, o banquete comunitário transformou-se em uma verdadeira festa sertaneja. Um grupo de violeiros locais tocava modas de viola, enquanto as pessoas comiam, conversavam e celebravam. As crianças corriam entre os adultos, os mais velhos contavam histórias de outros tempos. Jovens casais dançavam sob o céu aberto. Em meio à celebração, Rafael recebeu uma notificação em seu celular, um e-mail importante. Afastou-se um pouco para lê-lo em privacidade. "Alguma coisa errada, meu filho?" perguntou Josefa, notando sua expressão surpresa. "Não, mãe, na verdade, é uma notícia surpreendente." Rafael mostrou o celular. "Débora está noiva." "De verdade?" Josefa ergueu as sobrancelhas, genuinamente interessada. "E quem é o noivo?" "Um médico. Parece que se conheceram quando ela fazia terapia após nosso divórcio." Rafael parecia pensativo. "Ela diz que está realmente mudada, que encontrou propósito trabalhando com uma ONG que auxilia mulheres vítimas de violência doméstica. O sofrimento pode ser um grande professor quando temos humildade para aprender." Josefa sorriu suavemente. "Espero sinceramente que ela tenha encontrado seu caminho. Ela também menciona você, mãe. Diz que gostaria de pedir perdão pessoalmente um dia." "As portas do perdão nunca se fecham, meu filho." Josefa olhou para a festa ao redor. A alegria sincera, a simplicidade verdadeira. Talvez um dia ela entenda que a verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas no que compartilhamos. Rafael guardou o celular, sentindo uma estranha paz. O passado com Débora, que por tanto tempo representara dor e decepção, agora parecia distante, quase como se tivesse acontecido em outra vida. Não havia ressentimento, apenas a consciência de que cada passo daquela jornada, mesmo os mais dolorosos, fora necessário para chegar onde estava agora. O sol começava a se pôr, quando Rafael notou a aproximação de um carro desconhecido. Um homem de meia idade, vestindo terno e gravata que pareciam deslocados naquele ambiente, desceu do veículo e olhou ao redor, como se procurasse alguém. "Senhor Rafael Ribeiro?" perguntou ao avistar Rafael. "Sim, sou eu. Meu nome é Marcelo Viana. Represento o Ministério da Educação." O homem ofereceu a mão para um cumprimento formal. "Soubemos do trabalho inovador que estão desenvolvendo aqui e viemos conhecer pessoalmente." Rafael o conduziu pelo instituto, mostrando as salas de aula, os laboratórios simples mas funcionais, a horta experimental, onde técnicas ancestrais de cultivo eram combinadas com práticas sustentáveis modernas. O representante do ministério tomava notas, fazia perguntas, demonstrava genuíno interesse. "Impressionante", comentou quando concluíram o tour, especialmente o módulo de medicina natural, onde sua mãe leciona, combinando o conhecimento tradicional com validação científica. "Foi nossa maior inovação", explicou Rafael, orgulhoso. "Percebemos que havia um tesouro de conhecimento sendo perdido com o falecimento dos mais velhos da comunidade. Decidimos documentar, sistematizar e validar esse saber. E é exatamente por isso que estou aqui." O homem abriu sua pasta, retirando alguns documentos. "O Ministério está interessado em replicar este modelo em outras regiões do país. Gostaríamos de propor uma parceria.
A proposta era mais ambiciosa do que Rafael jamais imaginara. O Instituto Sebastião Ribeiro seria expandido, com financiamento federal, para se tornar um centro de referência em educação rural sustentável. O conhecimento desenvolvido ali seria sistematizado e compartilhado com outras regiões do Brasil com características semelhantes. Isso significa que poderíamos ajudar outras comunidades a desenvolver projetos como este? Rafael perguntou entusiasmado. Exatamente. Vocês seriam os consultores principais, compartilhando metodologia e experiência. Quando o representante partiu, prometendo enviar documentos oficiais na semana seguinte, Rafael procurou Josefa, que conversava com um grupo de senhoras à sombra da grande mangueira. Mãe, tenho novidades incríveis. Contou-lhe sobre a proposta, os olhos brilhando de entusiasmo. Viu só, meu filho? Quando fazemos o bem com o coração puro, ele se multiplica além do que podemos imaginar. Josefa sorriu, uma expressão de profunda serenidade em seu rosto enrugado. A festa continuou até a noite, iluminada por lampiões e pelo brilho das estrelas, tão visíveis ali, longe da poluição luminosa das grandes cidades. Rafael observava a cena com o coração transbordando. Os jovens formados, orgulhosos de seus certificados, os mais velhos compartilhando histórias e sabedoria, crianças correndo e rindo, promessas de um futuro mais conectado com a terra e suas tradições. Em um momento de quietude, ele e Josefa caminharam até um pequeno mirante natural, de onde podiam ver toda a propriedade e, ao longe, as luzes da pequena cidade. Sabe, mãe, ainda me pergunto como pude ser tão cego durante tanto tempo. Como assim, meu filho? Passei anos em São Paulo, acreditando que estava construindo algo importante. Tinha um apartamento luxuoso, uma esposa que todos invejavam, um cargo de prestígio, mas era tudo vazio. Rafael respirou fundo, sentindo o cheiro da terra, das plantas, da vida simples e verdadeira. A verdadeira riqueza estava aqui o tempo todo. Josefa pegou a mão do filho entre as suas, mãos calejadas pelo trabalho, marcadas pelo tempo, mas incrivelmente fortes ainda. Cada um tem seu caminho, Rafael. Você precisou ir para longe para enxergar o que estava perto. Precisou perder-se para encontrar-se de verdade. A senhora sempre soube disso, não é? Mesmo quando sofreu nas mãos de Débora, mesmo quando eu duvidei de sua lucidez, a senhora sempre soube que, no final, encontraríamos o caminho de volta. A fé e o amor nunca me abandonaram, meu filho. São as únicas certezas que carrego comigo. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles. Não o silêncio opressivo que Josefa experimentara naquele apartamento frio em São Paulo, mas um silêncio cheio de significado, de compreensão mútua, de paz. De repente, um grupo de jovens aproximou-se, carregando violas e pandeiros. Seu Rafael, Dona Zefa, viemos convidá-los para a roda de música. Rafael olhou para a mãe, que sorriu e assentiu. Juntos, retornaram à festa, onde foram recebidos com carinho e respeito genuínos, não pela aparência, não pelo status, mas por quem realmente eram e pelo bem que faziam. Na roda de música, um dos formandos, jovem talentoso que estudara tecnologia da informação, mas mantinha viva a tradição dos violeiros, começou a cantar uma moda composta especialmente para a ocasião. Era a história de uma senhora do sertão que enfrentara a dureza da cidade grande, mas retornara mais forte, trazendo consigo o filho perdido e a promessa de um futuro melhor para sua terra. Josefa, emocionada, reconheceu sua própria jornada naqueles versos simples, mas profundos. Rafael, ao seu lado, segurava sua mão, igualmente tocado. Nos rostos ao redor, viam o reflexo de sua própria história, não como algo individual, mas como parte de uma narrativa coletiva de resistência, superação e amor à terra. Quando a música terminou, aplausos calorosos ecoaram pela noite estrelada. Rafael abraçou a mãe, sentindo uma gratidão que palavras jamais poderiam expressar. Por um instante, pareceu-lhe que via entre as estrelas o rosto sorridente de seu pai, Sebastião, o homem simples que plantara nele as sementes de integridade e trabalho, e cuja memória agora inspirava uma geração inteira. Somos abençoados, não é, mãe? Sussurrou Rafael, a voz embargada de emoção. Sim, meu filho, muito abençoados. Josefa sorriu, seus olhos refletindo a luz das estrelas,
e a sabedoria dos anos. Por termos aprendido que o verdadeiro paraíso não é um lugar distante, mas aquele que construímos com nossas próprias mãos, nosso próprio suor e, acima de tudo, com amor. A festa continuou noite adentro, celebrando não apenas a formatura da primeira turma do Instituto, mas algo muito maior e mais profundo: a reconciliação de um homem com suas origens, a redenção de um filho diante da mãe, o triunfo silencioso da sabedoria sobre a aparência, da verdade sobre a manipulação, do amor sobre o medo. E assim, sob o céu estrelado do sertão mineiro, entre violas e risos, canções antigas e sonhos novos, Rafael e Josefa viviam não um final feliz, mas um contínuo e autêntico florescer, como a mangueira plantada no nascimento do menino, cujas raízes agora alcançavam as profundezas da terra vermelha e cujos frutos alimentavam não apenas o corpo, mas também a alma de todos ao seu redor. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Dona Josefa e Rafael tenha tocado seus corações. Para mais narrativas brasileiras emocionantes como esta, preparamos uma playlist especial que explora as complexidades das relações familiares e a redescoberta de nossas raízes. Encontre-a clicando no link à sua esquerda. Se esta história despertou emoções em você, não deixe de se inscrever em nosso canal e dar like neste vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que revelam a beleza e as contradições da alma brasileira. E você, já viveu algum reencontro transformador com suas origens? Conte-nos nos comentários. Sua história pode inspirar nossa próxima narrativa.